Então, o que que vai ser do SDR, do BDR, com todo esse negócio de inteligência artificial e todas as mudanças que a gente está vendo no mundo? Essa é uma pergunta que a galera fez lá na minha comunidade, a comunidade de Growth Marketing, e não fez para mim, na verdade, fez para o meu mentor, que é o Lincoln Murphy. Eu estou essa semana inteira aqui passando em Vitória, né, e Vila Velha, né, entre essas duas cidades. Que é onde ele tá? Ele tá aqui passeando. Só se você não sabe, um dos meus principais mentores, né, é o Lincoln Murphy, é o cara que inventou o sucesso do cliente, e ele tá meio que passando férias aqui. Ele me chamou pra gente passar um tempo junto, trocar ideia, né, e eu vim, e com certeza não tinha como fazer algo diferente. E ele respondeu isso pra galera. Eu queria trazer um pouquinho dessa visão dele que eu compartilho bastante. Eu acho que faz bastante sentido o que ele me falou a respeito disso. E, pô, mas o que que vai acontecer então, de acordo com o Lincoln e também de acordo comigo, o que que eu tô vendo, o que que eu tô enxergando e o que que ele tá enxergando? Uma coisa que ele chegou a falar durante um dos nossos papos aqui, relacionados a essa galera de vendas, a galera de pré-vendas, principalmente a galera de pré-vendas, é que tá todo mundo desesperado. E isso não tá acontecendo só aqui no Brasil, isso tá acontecendo lá no país dele também, nos Estados Unidos. E todo mundo realmente está desesperado. As pessoas não sabem muito o que esperar da inteligência artificial. E isso faz com que se crie meio que um clima de desespero, um clima onde nem as pessoas estão querendo comprar e nem as pessoas que vendem estão conseguindo focar naquilo que é importante para o trabalho delas, que é efetivamente entrar em contato, fazer ligação, mandar mensagem. E isso está sendo bastante prejudicial, mais o clima do que efetivamente a realidade do que é possível fazer em relação à inteligência artificial para esse tipo de tarefa. E aí, por que que ele também estava falando um pouquinho a respeito disso e por que que eu acredito demais que esse hoje seja o real problema, né? A gente tem um cenário muito instável, as coisas estão mudando o tempo todo e ninguém sabe exatamente aonde você está pisando. Mas no caso dele, do Lincoln, e só para dar também um contexto, né? Realmente, se você nunca ouviu falar do Lincoln Murphy, ele inventou uma metodologia que é chamada de Customer Success, e talvez o que pouca gente saiba, mesmo as pessoas que conhecem o Lincoln, é que ele é um marqueteiro, ele é um cara de marketing. E ele acabou caindo, né, de acordo com a necessidade da empresa onde ele trabalhava, ele acabou caindo dentro dessa área que era esse pós-venda. Só que todo mundo fazia desde sempre um pós-venda muito mal feito, um trabalho com a base de clientes muito mal feito. Ele criou essa metodologia para você conseguir não só evitar o churn, evitar que as pessoas saiam da sua base, mas também trazer mais receita, fazer a expansão dessa base, ou seja, gerar mais vendas para quem já é teu cliente. E nesse momento exato, o Lincoln ele é sócio de uma empresa chamada ListKit. Eu vou deixar depois aí na descrição as informações sobre a empresa dele, porque essa empresa é uma empresa que faz prospecção, né? E ele resolveu trazer para dentro uma boa parte do trabalho que antes ficava na mão das pessoas de fora. Então, ele basicamente, o time dele, né? Eles fazem isso, eles entregam dentro da ferramenta deles, que é uma ferramenta meio parecida com o Clay, né? De banco de dados, de prospecção, para ajudar essas empresas a fazer tudo o que é necessário em relação à prospecção, especialmente por e-mail no caso deles. Mas o que aconteceu é que ele está colocando a mão em muita coisa que a galera chama de inovadora, né? Mas que no fim das contas não é exatamente o que parece. Porque a maior parte, quando você vê um post de repente lá no LinkedIn, ou mesmo aqui no YouTube, o que mais tem é gente mostrando pequenos MVPs. E não é de verdade aquilo que vai ser funcional lá na ponta.
Porque sim, existe sim viabilidade técnica, mas a gente tá com os processos muito mal mapeados ainda. E eu digo isso de forma geral, as empresas com as quais eu atuo, elas têm também processos muito ruins, às vezes, de pré-vendas. Você já tem muito trabalho a ser feito antes de você trazer uma automação. Quiçá você jogar tudo para dentro de uma inteligência artificial. E o Lincoln, nessas conversas que a gente teve, ele falou bastante sobre isso. Falou, cara, eu não acredito que lá para os próximos 2 anos a gente vai simplesmente abolir o SDR ou o BDR ou qualquer time de pré-vendas, né? Na verdade, a gente vai ter um foco muito maior em trocar as funções. Por quê? Porque existem sim, de novo, muitas ferramentas e muitas coisas que podem ser feitas dentro dessas ferramentas, né, para facilitar o trabalho de quem está trabalhando com o pré-vendas. Mas essas ferramentas são, como eu diria, como eu poderia dizer, elas são apenas para fazer um pedacinho daquele processo. E se ela faz só um pedacinho daquele processo, como é que você gerencia todas elas? E no fim é como se fossem pessoas, né? Estagiários. Eu vi isso aí em algum lugar, eu não lembro onde, depois eu vou trazer para vocês, mas a IA é como se fosse um estagiário burro. O que eu quero dizer por um estagiário burro? Ela não pensa de verdade. Né? Se você não sabe, a inteligência artificial nada mais é do que um autocomplete. Sabe quando você está digitando de repente lá no WhatsApp? Você pega, começa e você vai preenchendo e você vai vendo a seleção, né, daquilo que seria a próxima palavra sugerida aparecendo embaixo. Isso é a IA. A IA é um autocomplete, ela é um completador de sentenças. Só que no nosso caso, quando a gente usa um ChatGPT, quando a gente usa um cloud, é um negócio que é bizarramente maior, né? Então, ela tem acesso a um banco de dados extenso pra caramba, ela vê informações aí de basicamente toda a internet, tudo que é conteúdo aberto, a inteligência artificial foi lá e viu. Então, ela é um autocomplete com as informações bizarras que já existiam na internet. Coisas boas e coisas ruins. Coisas bem feitas e coisas mal feitas. Percebe? Você não consegue simplesmente jogar tudo na mão da inteligência artificial nesse momento porque ela é incapaz de entender aquilo que funciona ou aquilo que não funciona, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Ela é muito ruim para conseguir te ajudar nisso. E por mais que você consiga ajustar, criar skills, enfim, tem muita ferramenta aí. Eu vou falar mais em outros vídeos a respeito disso. Mas por mais que você consiga fazer isso, ela é incompleta para você fazer aquilo que mais importa, né? Que é fazer essa geração de demanda para a tua empresa. Então, não adianta você simplesmente achar que você vai construir um bot que faz absolutamente tudo. Você não vai. Você não tem os melhores processos. E os melhores processos, inclusive, eles acabam ficando velhos, datados, muitas vezes. E isso acontece com uma velocidade muito grande, porque, bom, todo mundo tem acesso à inteligência artificial, então todo mundo tem acesso às melhores práticas no momento X, mas isso passa. E o público vai se moldando, vai entendendo como essas coisas estão funcionando, e ele para de responder para alguns tipos de mensagem, por exemplo. Vamos supor que você está ali mandando mensagem para uma pancada de gente, né? E aí teu concorrente recebe uma dessas mensagens ou descobre que você está usando aquele tipo de mensagem que parecia muito boa, e ele vai fazer o que contigo? Ele vai te copiar. E aí o outro concorrente também vai copiar ele, que vai copiar. Sabe, um negócio de um telefone sem fio, sem tamanho, que todo mundo fica copiando todo mundo. E quando você for ver, o teu cliente, que no começo, o teu lead, né, que achava aquela tática fabulosa, falou, nossa, eu quero isso para minha empresa, ele não tá mais achando aquilo nada interessante.
porque virou paisagem. Tudo que você vê muitas vezes, ele acaba virando paisagem. E a gente às vezes não tem essa noção. Então as táticas vão mudando e a gente vai se adaptando quando a gente está ali com o dedo na ferida, quando a gente está executando. E qual que é a solução para isso, né? Existem várias ideias, mas o que eu achei mais bacana que o próprio Lincoln comentou foi o seguinte: se você tem no teu time, além dos SDRs e BDRs, ou se um deles tem uma capacidade maior de conseguir trabalhar em cima dessas ferramentas de inteligência artificial, né, e fazer as conexões entre as coisas que realmente importam, ele entende, ou seja, é uma pessoa que entende mais de tecnologia, ela gosta de tecnologia, ela gosta de fuçar. É um fuçador mesmo, que vai testar coisa, vai quebrar coisa e também vai trazer coisa legal. Essa pessoa é uma pessoa que vai ser fantástica e ela pode até ser uma pessoa para gerir esses processos de IA. Então, a gente está num momento de uma possível transição da função de SDR e de BDR para ter vários agentes fazendo esses trabalhos individualmente e ter uma ou mais pessoas capazes de organizar essa bagunça para conseguir fazer com que o processo seja bem feito. Percebe a grande mudança que a gente está enfrentando, a grande virada de chave? Ela está muito relacionada a isso, a você conseguir gerenciar toda essa zona, que são vários agentes ali trabalhando e fazendo funções muito pequenas e muito específicas dentro do teu processo. Então, infelizmente, assim, se você queria parar e substituir todo mundo do dia para a noite, não faça isso, não é a minha sugestão, também não é o que o Lincoln pregou, o que ele trouxe ali dentro das nossas conversas, mas principalmente não é o que vai fazer com que o teu negócio de verdade decole. Tem alguns outros aspectos que eu vou tratar aqui em outros vídeos, eu tô vendo que esse aqui já tá ficando muito grande, mas, e eu sei que eu não tô no estúdio, não tô com câmera bonitinha, talvez a imagem não esteja maravilhosa, mas eu queria trazer isso aqui antes até que passasse algum detalhe para a gente poder discutir, e eu adoraria saber o que que você acha em relação a esse assunto, o que que você acha disso, e se você puder, comenta aqui embaixo, vai ser um prazer te responder, vai ser um prazer bater esse papo contigo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijão no coração. Tchau, tchau.